Uma das coisas que às vezes Deus nos dá, uma palavra de conhecimento, precisa ser aplicada de forma sábia. Uma das coisas que nós não fazemos, e a gente aconselha as pessoas a não fazerem, é usarem a palavra de conhecimento que Deus dá de forma profética e equivocada. Por exemplo, eu tenho uma revelação de Deus, daí eu pego essa palavra, eu coloco na minha caixinha da religiosidade, chacoalho ela bem na caixinha da religiosidade, faço um mix, coloco um pouco da minha carnalidade, chacoalho bem, e daí eu misturo tudo isso e eu jogo para a igreja. Então eu chego para a igreja e digo assim diz o Senhor. A minha religiosidade e meu ego tá junto. Eis que te digo, fulano, beltrano, tarará, tarará, tarará. Aí eu entrego dentro desse mix de carne e ego e religiosidade um pedacinho assim da revelação de Deus. A revelação que Deus às vezes dá, ela é bem pequena, mas aí eu pego e eu faço todo um teatro com aquilo. Entende? Eu aumento a revelação, eu expando a revelação. E aí eu deixo a coisa bonita, deixo a coisa florida, mas é carne pura, religiosidade. Então, uma das coisas que ele não fala. Assim diz o Senhor, eis que te digo, é Deus quem está falando. Se é Deus que está falando, ele precisa dizer que é ele que está falando? Claro que não. Por quê? Porque você sabe por causa do nível de revelação. E eu, quando eu entrego uma palavra assim para alguém, ainda falo assim, olha, a revelação que Deus me deu, a palavra que Deus me deu, o insight que eu tive foi esse. Eu quero que você examine, ouça o que eu estou te falando e veja se faz sentido para você. Se não fizer sentido para você, pode jogar no lixo. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com o ego, não tem problema que tem que ser Deus falando. Isso é problema entre a pessoa e Deus, não é comigo. Então eu vou lá e digo para ela, olha, isso. Deus disse isso. E é só isso. Não falou mais nada, nada. Tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, Deus te falou alguma coisa? Não falou nada não, meu filho. Mas Deus não fala com o senhor, ele fala quando ele quer. Não é quando eu quero. Então as pessoas elas manipulam quando alguém chega assim, Deus te falou alguma coisa? Ah, falou sim. É isso que te digo. Corro, chuve as nébias. Para com essa palhaçada. Por quê? Porque na maioria das vezes Deus nem fala dessa forma. Deus pode dar uma interpretação de línguas? Pode sim. Você pode interpretar a própria língua que está falando? Pode também. Mas não precisa enfeitar o pavão com a religiosidade. Entendeu? Não precisa. E esse é o nosso problema maior. Tanto com a área profética, quanto com a área de revelação e de sabedoria. Por quê? Porque a gente quer parecer mais espiritual do que a gente é. E por isso que a gente corre atrás de alguns dons. Porque esses dons, eles vão trazer para nós uma massagem, desculpe pela palavra, mas essa é a palavra, uma massagem no seu ego. Vai massagear seu ego, vai dizer que você é o espiritual, a profeta, o profeta. Não precisa de nada disso. Certo, gente? Não precisa. Nós temos que andar na humildade. Jesus nunca falou isso que te digo. E você não vai ver no Novo Testamento todinho, Jesus revelava os fariseus torto e direito. E ele não falava, o Senhor te diz, seu pecador, seu coração. Nada, Jesus simplesmente dava a palavra seca. Vocês são um sepulcro caiado, é isso que vocês são, acabou. Jesus não falava isso que te digo, o Senhor te diz, nada disso. Né? Então, tipo assim, de onde que vem isso? Religiosidade. Religiosidade vazia e carne, né? A carne para reconhecimento da pessoa. Reconhecer que eu sou usado por Deus. Ah, gente, não precisa isso. Deus usou até uma mula, por que não vai te usar? Não acho que você é muito mais especial do que outras pessoas, porque Deus te deu a palavra. Não é nada. Entendeu? Não é nada. Então nós temos que entender isso. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Amém? Ok. A sabedoria para a pregação do Evangelho, lembra que eu falei? Quando você está pregando, Deus revela a vida da pessoa. Aqui nós vamos ver a revelação de Paulo. Atos 6:10. Vamos abrir a Bíblia, gente? Atos 6:10. Gente, acho que eu vou compilar para vocês, se eu tiver tempo, né? Isso aqui ainda está tudo na canetinha ainda. Mas primeiro vamos ver se vai ser aprovado. Esses ensinos que eu vou dar. Se o Luiz não cortar eu com as minhas heresiologias, a gente vai para frente. Atos 6:10. Ok. Quando Estevão estava sendo martirizado, as pessoas que estavam ouvindo ele, aqui fala assim, ó, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Gente, é interessante isso. Não consegue resistir à sabedoria e ao espírito. Ou seja, a forma com que ele estava pregando o evangelho tinha tanto poder, que as pessoas ficavam impactadas. Impactadas com
com a pregação do Evangelho através da vida do Espírito. Né? E por essa razão o mataram. Fizeram mentiras contra ele para que conseguissem apedrejá-lo. Mas o poder de Deus se manifestava na vida dele. Né? 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, de 1 a 7. Aqui Paulo, humildemente, se apresentando: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar os mistérios de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Aqui Paulo está falando que ele tinha duas pregações. Uma pregação para os novos na fé. Que pregação era essa? A pregação pura do Evangelho. E ele demonstrava poder aqui. E quais eram os poderes? Manifestação dos dons, cura divina, milagres, operação, palavras de conhecimento para todo lado. Mas a sabedoria de Deus, ele participava ela com um grupo seleto de pessoas maduras, falando dos mistérios da revelação de Deus, em termos de uma sabedoria mais profunda da revelação de Deus. Gente, isso é tremendo. E isso que falta no nosso meio hoje em dia. Pessoas maduras para ouvir coisas maduras e duras e difíceis e não religiosas. Nós só queremos ouvir coisas que estão dentro da nossa religiosidade. Nós precisamos sair dessa bolha da religiosidade e poder comer realmente carne de pescoço, carne de peito de boi, que é duro pra caramba, mas é gostoso. Mas é duro, não é mole não. Então, nós precisamos de entender que existia em Paulo essa sabedoria. Ele tanto atuava com os dons, com a palavra de conhecimento, mas também com a revelação de sabedoria para aqueles que são maduros, aqueles que têm maturidade. Amém, gente? Também em 2 Coríntios 10, versículo 10 aqui de Coríntios 2. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então aqui o Espírito não só revela nós, o Espírito, ouçam bem isso e anotem, o Espírito não revela só nós. O Espírito também revela as profundezas do coração de Deus. Gente, isso é tremendo. E quero te dizer uma coisa, isso falta na igreja hoje. Está faltando em nós o conhecimento, a profundidade da revelação de Deus para as nossas vidas. Não de forma evangélica, de forma religiosa, mas de forma livre. E esses dias, tempos atrás, o pastor da igreja que eu estou congregando, ele falou assim: Jonas, você é uma alma livre. Eu digo, graças a Deus, eu sou totalmente livre, eu não estou preso à religiosidade e à igreja. Nem a igreja que eu estou congregando, eu estou preso a ela. Por quê? Porque eu já sou liberto. Eu entendo o reino de Deus de uma forma muito clara para mim. É claro o reino de Deus para mim. E a igreja, ela é uma areinha no mar do projeto de Deus, né? E às vezes essa areinha até está meio fora daquilo que Deus quer fazer. Às vezes ela não está cumprindo o propósito dela também não. Então por isso que às vezes a gente precisa puxar a orelha da igreja para ela se voltar aos caminhos de Deus. Colossenses 1, 28. Vamos dar uma olhada lá em Colossenses 1, 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então nós muitas vezes temos que trabalhar essa palavra de sabedoria no meio da igreja para aperfeiçoar os santos. Amém, gente? Para dirigir a igreja nós precisamos de sabedoria.
Nós precisamos de sabedoria para todas essas áreas.